Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora em que estejam vendo esse vídeo. Pereira novamente com vocês. Hoje nós teremos aqui um trabalho sobre trabalho de uma força. Hilário, né? Trabalho sobre trabalho de uma força. Hoje nós vamos estudar aqui trabalho de uma força. Aqui tem o número 2 porque já tem uma aula de número 1 que a gente também trabalha trabalho de uma força. Então aqui a gente vai responder um pequeno exercício sobre trabalho de uma força como reforço para as nossas aulas presenciais, tá bom? Então, sejam bem-vindos todos, amigos, Sete Portal da Esperança, Teresina, Piauí, Pedra Mole, tá? Então, vamos que vamos. E aqui, inicialmente, eu coloquei logo um conceito, tá? Um conceito de trabalho, um texto sobre o conceito de trabalho para nós lembrarmos o que foi visto em sala de aula. Então, nós conversamos que o conceito de trabalho em física, tá? Ele é diferente do conceito de trabalho no cotidiano, tá? No cotidiano da gente, no nosso dia a dia. Tá? No dia a dia, trabalho está associado ao desempenho de algum serviço ou tarefa e pode ou não exigir força ou deslocamento. Tá? Para a física, tá? Dentro do conteúdo que nós estamos estudando, para que exista trabalho, haverá a necessidade da exigência de uma força e um deslocamento. Tá? Tem que ter força e tem que ter deslocamento. Se tiver força e não tiver deslocamento, nós não consideraremos como trabalho, tá bom? Então é um detalhe para que nós não esqueçamos. Nós trabalhamos em sala de aula essa questão, então para que nós tenhamos trabalho, tá? Para que nós tenhamos trabalho, nós precisaremos ter uma força, tá? Uma força, esperamos ter um deslocamento e considerarmos o ângulo, tá? E considerarmos o ângulo em que esteja sendo exercida essa força em relação à caixa e ao plano horizontal, tá? Devemos ter esta relação. Nós podemos aqui, só como lembrete, colocar aqui uma caixa, tá? Aqui sobre um piso qualquer. Nós poderemos estar exercendo uma força neste sentido aqui. Vejo que tem uma linha imaginária horizontal aqui e um ângulo qualquer aqui. Por exemplo, suponhamos 60 graus, tá? Então, a força realizada, aliás, perdão, o trabalho, tá? Nós estamos com trabalho. Então, o nosso trabalho aqui vai ser igual à nossa força, tá? Força vezes a distância, vezes o cosseno de 60 graus. Seria aí a forma como nós deveríamos encontrar esse trabalho, tá? Então, esse aqui é como nós podemos encontrar o trabalho. Inclusive, nós podemos ter aqui esta resposta, tá? Nós podemos, por exemplo, considerar aqui uma força. Vamos considerar uma força de 10 newtons, tá? Vamos considerar uma força de 10 newtons e vamos considerar uma distância de 10 metros. Tranquilo. Então, nosso trabalho seria a força de 10 newton vezes a distância, deslocamento, vezes 10 metros, vezes o cosseno de 60, cosseno de 60, 1 meio. Então, seria 10 vezes 10 vezes 1 meio. Então, nós teríamos como trabalho aqui 10 vezes 10, 100 dividido por 2, 50 Joule seria aqui o nosso trabalho, tá? Seria o nosso trabalho aqui para arrastar, para puxar essa caixa aqui. Tranquilo? Então, para que haja trabalho, deverá ter a existência da força e do deslocamento. Outro exemplo, vejam, suponhamos aqui um segundo exemplo, nós temos aqui um primeiro exemplo, tá? Um primeiro exemplo. Vamos considerar aqui um segundo exemplo, só como revisão. Um segundo exemplo, consideremos então uma caixa, tá? Nós temos uma caixa aqui qualquer, está sobre um piso, tá? Está sobre um piso qualquer aqui o chão. E nós temos aqui, por exemplo, uma força sendo exercida, tá? Para esse local, uma força 1 e uma força 2 sendo exercida para esse local. No entanto, o deslocamento está sendo para a nossa direita, tá? O deslocamento. A caixa está se movendo para a direita, tá? Aqui, força 2. Força 2.
Então, a força 1 está exercendo um trabalho sobre a caixa? Sim, está. A força 2 está exercendo um trabalho sobre a caixa? Sim, está. Vejam que, como a caixa está se deslocando para a direita, nós teremos aqui essa força como ela sendo superior à força 2. Então, por exemplo, o trabalho da força 1, tá? Vamos considerar o trabalho da força 1 vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno de um ângulo θ qualquer, tá? Consideramos o movimento na horizontal, então vai ser aqui 0 grau aqui para a minha força 1, tá? Então o trabalho da minha força vai ser a força, vamos considerar a força 1, só para exemplo, vamos considerar a força 1 aqui como sendo 20 newtons. Pronto, força 1. Força 2, vamos considerar 10 newtons. Pronto, tranquilo. Então, eu tenho a força e o deslocamento, vamos também considerar um deslocamento? Um deslocamento de 5 metros. Pronto, 5 metros foi o deslocamento aqui. Vamos calcular os dois trabalhos. Eu tenho o trabalho da primeira força, da força 1. O trabalho da força 1 vai ser quanto? A força de 20 newtons. Então eu tenho 20 newtons vezes o deslocamento, foi 5 metros, vezes 5 metros. Tá? Eu vou ter um trabalho. Opa, só um momento. Eu tive um problema com a caneta aqui. Vamos colocar aqui embaixo para não atrapalhar. F1 é igual a 20 vezes 5. Tá? 20 vezes 5. Então, eu tenho um trabalho aqui de 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho 100 joules. Tá? Nós tivemos aqui o nosso ângulo como sendo zero. Então, o cosseno de zero é 1. Tá? O cosseno de zero é igual a 1. Pronto. Então, vai ser força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Tá aqui a força. Tá? Tá aqui a distância. E o cosseno do ângulo é 1. Então, seria vezes 1 aqui. Então, tranquilo. Bom, seria o trabalho da nossa força. Do outro lado, tá? O trabalho da força 2 seria igual à força de 10 newtons vezes a distância. O deslocamento foi de 5 vezes o cosseno do ângulo. Tá? O cosseno do ângulo, o ângulo de deslocamento eu tenho aqui 180 graus. Tá? 180 graus. Então o deslocamento menos 1. Tá? Menos 1. Então aqui eu teria o trabalho da força 2 igual a 1 vezes 5, 1 vezes 5, 1 vezes 5, 5, mais um 0,50. Então 10 vezes 5, 50. Negativo, então eu teria menos 50 joules. E tinha como trabalho total, tá? O trabalho 1, trabalho da força 1, mais o trabalho da força 2. Opa, só um momento. Deixa eu ajeitar aqui o trabalho da força 2. Pronto. Trabalho da força 2. Tá? O meu trabalho total. Deu problema na caneta de novo. De novo. Pronto. Vamos fazer aqui o trabalho da força 2, aliás, da força resultante, da força total. Deixa eu organizar aqui o trabalho da força. O trabalho da força total seria o trabalho da força 1, 100 joules. 100 joules. O trabalho da força 2, 50 joules, que é negativo, tá? Menos 50 joules. Então, eu tenho um trabalho total igual a 50 joules, tá? Um trabalho total de 50 joules. Aqui seria o trabalho resultante aqui das forças, tá bom? Vamos aqui para um exemplo, tá? Vamos para um exemplo. Imagine aqui que este cidadão, tá? Que esse cidadão esteja empurrando esse caixote, tá? Vamos considerar aqui, por exemplo, a massa do caixote, a massa de 50 kg, tá? Vamos imaginar que a massa do caixote de 50 kg, tá ok? E o homem está empurrando esse caixote, tá? Ele exerce uma força sobre esse caixote. Esse deslocamento está sendo neste sentido, tá? Está sendo nesse sentido. O deslocamento do caixote está sendo para a direita, tá? Aqui é um deslocamento para a direita. E vamos considerar esse deslocamento como sendo de 2 metros. Pronto. O deslocamento está sendo de 2 metros. O deslocamento do caixote. Tranquilo? Bom, então
Vamos considerar aqui que também o caixote tenha um atrito com o piso, tá? Está tendo um atrito, não está sendo fácil para o homem empurrar esse caixote porque tem um atrito. Então vejam que a força do homem, tá? Vamos considerar aqui, deixa eu mudar aqui, vou botar de vermelho, a força do homem, tá? A força do homem esteja sendo para a direita, a força que está sendo exercida está sendo para a direita, o homem está arrastando esse caixote para a direita, e nós temos também um atrito, tá? Uma força de atrito, o atrito está dificultando essa caixa, então o atrito está exercendo uma força para a esquerda, tá? Aqui é força de atrito, FAT, tá? FAT, força de atrito. Então a força de atrito, deixa eu colocar mais embaixo para ficar mais visível. Então eu tenho aqui FAT, força de atrito, tá? Aqui nós temos a força de atrito, tá? Aqui nós temos a força de atrito. Então temos a força de atrito exercendo uma força para a esquerda, tá? Contrário ao movimento da caixa, tá? Contrário ao movimento da caixa. O homem exerce uma força para a direita e o atrito exerce uma força para a esquerda. Bom, aqui nós adotamos a massa da caixa como sendo de 50 kg. Também vamos adotar, tá? Vamos adotar aqui para o nosso modelo, vamos adotar um coeficiente de atrito, tá? Um coeficiente de atrito cinético, tá? Que é o coeficiente de atrito da caixa em movimento, como sendo de 0,20, tá? É o nosso coeficiente de atrito. Então aqui são algumas características do nosso problema. Então surge a pergunta aqui para nós. Qual é o trabalho realizado pelo homem, tá? Qual é o trabalho, tá? Deixa eu colocar aqui, outra caneta. Qual é o trabalho realizado pelo homem? Pelo homem, tá? Qual é o trabalho? Qual é o trabalho realizado pela força de atrito? Como são esses trabalhos? Como nós encontramos esses trabalhos aqui? Como nós exerceremos aqui o procedimento, tá bom? Essas aqui são algumas perguntas que nós vamos responder. Bom, e também dentro do nosso problema, tá? Dentro do nosso problema, temos que considerar que a velocidade do nosso caixote, a velocidade é constante, tá? Se é constante, não tem aceleração. Então, a velocidade com que o homem vai empurrando o carrinho para a direita é uma velocidade constante, tá? Então, nós temos que considerar aqui a velocidade como constante, tá? A velocidade como constante, e vamos adotar a nossa gravidade como sendo de 10 metros, tá? Por segundo ao quadrado é a nossa gravidade aqui para os nossos problemas, tá? Então vamos analisar aqui as forças, que estão sendo exercidas sobre o caixote para que nós prossigamos com a resolução, tá? Vamos colocar aqui um pouco mais abaixo. Deixa eu colocar aqui mais um desenho abaixo. E então nós temos o nosso caixote aqui embaixo com algumas forças sendo exercida sobre ele, tá? Então quais são todas as forças que estão sendo exercidas sobre o caixote, tá? Eu tenho, por exemplo, a força peso, tá? A força peso. O caixote está sendo puxado para baixo pela força de gravidade. Então eu tenho essa força peso. Tá? Essa força peso está considerando aqui o centro de massa da caixa. Nós temos aqui a força peso puxando para baixo. E nós temos aqui em contraposição a força normal. Tá? A força normal é uma força que está, nesse caso, empurrando o caixote para cima. Tá? Deixa eu tentar fazer o desenho que está empurrando o caixote para cima, é a força normal. A força normal é sempre uma força perpendicular, tá? Se, por exemplo, você tem aqui um objeto, tá? Você tem, por exemplo, uma rampa, tá fazendo aqui uma rampa, e você tem uma caixa aqui, tá? Uma caixa, eu tenho peso, por exemplo, para baixo, até que eu tenho peso, que é mg, tá? A normal, aqui, a força normal dessa caixa vai ser sempre perpendicular, tá? Perpendicular à superfície, tá? Tem aqui um ângulo de 90 graus aqui, tá bom? Então essa força ela vai ser sempre
perpendicular à superfície em que ela está inserida, tá bom? E eu tenho então aí a força normal, tá? Bom, tenho também a força de atrito, tá? A força de atrito que fica puxando como se fosse, como é não, é uma resistência do caixote, é uma força de resistência ao movimento do caixote, e eu tenho essa força F aqui, que é a força que está sendo aplicada pelo homem. Então nós temos aqui todas as forças, nós temos a força do peso, temos a força normal, temos a força aplicada pelo homem e temos a força de atrito, tá? E o deslocamento sendo exercido para a direita, tá? Que em nosso problema lá nós dissemos que era 2 metros, tá? 2 metros e a massa da caixa 50 quilogramas. Bom, então vamos calcular o trabalho que o homem exerce aqui sobre esta caixa ou esse caixote. Nós dissemos agora há pouco que o trabalho, tá? Vamos ver o trabalho H, que é o trabalho do homem, né? Que o trabalho vai ser a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo que o caixote esteja se movendo. Nós vemos aqui que, por exemplo, que o movimento está sendo de forma horizontal, tá? Então nós temos o piso, tá? Nós temos o piso e a caixa se desloca rente ao piso aqui e a força está sendo aplicada também na horizontal. Veja, a força está sendo aplicada na horizontal, tá? Então o ângulo entre a força e o deslocamento é zero, tá? Cosseno de zero é 1. Então nós teremos aqui como sendo 1. Tá, tranquilo? Então nós teremos aqui como sendo o nosso cosseno como sendo 1. Então eu tenho o trabalho do homem, tá? Vai ser igual a força, deixa eu corrigir aqui, tá muito feio, vai ser igual a força vezes o deslocamento. O deslocamento a gente já encontrou que é 2 metros, tá? E a força, tá? Qual é a força que o homem está aplicando aqui? É o que nós vamos descobrir nesse momento. A gente viu um pouco atrás que não tem aceleração, a velocidade é constante, tá? A velocidade é constante. Então, eu tenho como força resultante o somatório das duas forças. Tenho como força resultante, tá? A força resultante de tudo, a força resultante como sendo igual a massa vezes a aceleração, tá? Só que essa força resultante é a força do homem, tá? Mais a força de atrito, tá? A força de atrito. Então eu posso considerar como sendo, por exemplo, a força do homem mais a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Vimos agora há pouco que não tem aceleração, tá? Se não tem aceleração, aqui é zero. Então m vezes a, m vezes zero, zero. Então eu tenho que a força do homem mais a força de atrito é igual a zero, tá? É igual a zero. Bom, tenho também, então fica sendo, por exemplo, que a força do homem, neste caso, é igual a menos a força de atrito, tá? Nós temos o seguinte, essa força de atrito, tá? Essa força de atrito, vou colocar aqui do lado para economizar espaço, essa força de atrito, tá? Vejam que o deslocamento dela está sendo contrário ao movimento, tá? A força dela está sendo contrária ao deslocamento do objeto, então ela tem um cosseno negativo. Então eu teria, por exemplo, que o resultado dessa força como sendo também negativo, tá? Eu tenho que a força de atrito, tá? A força de atrito, eu tenho que o trabalho da força de atrito, o trabalho da força de atrito o trabalho seria força vezes distância vezes o cosseno do ângulo, tá? O cosseno do ângulo. E esse trabalho dela, essa força que ela está sendo exercida, está sendo para o lado contrário, tá? Vamos observar aqui, porque temos que ter cuidado com este sinal, tá? Temos que ter cuidado com este sinal. Bom, eu posso até considerar, tá? No nosso exemplo, eu já posso considerar, por exemplo, que a força do homem, tá? Já posso considerar que a força de atrito é negativa, tá? A força de atrito é negativa. Se eu considerar aqui, eu desprezo lá no final, tá? Então eu posso dizer que a força do homem menos a força de atrito seria massa vezes aceleração. Poderia considerar assim? Poderia, tá?
Então vamos aqui. Então nós temos o seguinte, que a força do homem vai ser igual. A força de atrito ficou negativa aqui, mas ela já tem um sinal negativo dela própria por ter o sentido contrário. Então menos com menos dá mais. Então eu tenho que a força de atrito, ou a força do homem é igual à força de atrito. Tá? Então aqui é uma observação importante para fazermos. Tá? Então, onde chegamos até o momento? Vejam que ali em cima eu falei que o trabalho da força do homem, tá? O trabalho do homem é igual à força vezes a distância, tá? E eu descobri agora aqui que esta força é igual à força de atrito, tá? Então eu tenho dessa forma, que o trabalho do homem vai ser igual a força de atrito vezes, colocar força de atrito, AT, força de atrito vezes a distância, tá? Não precisa se colocar o cosseno do ângulo, porque a gente viu, já resolveu que como é horizontal, cosseno de zero é zero. Perdão, cosseno de zero é 1, tá? Então o trabalho do homem vai ser o trabalho da força de atrito vezes distância. E eu tenho como sendo a força de atrito, tá? Eu tenho como sendo a força de atrito, tá? Ela é igual ao mi cinético vezes a normal, tá? Mi cinético vezes a normal, aqui também é algo que não podemos esquecer, que é a força de atrito, mi vezes a normal. O problema foi dado esse mi cinético. Vamos aqui observar, foi dado esse mi cinético. Veja que eu tenho o mi cinético aqui como sendo 0,20, tá? Então está faltando pouco para nós encontrarmos aqui o trabalho do homem. Vejam que o mi cinético eu já tenho, tá? Então falta aqui a normal, tá? Falta a normal. Então vamos saber que normal é essa, tá bom? Então vai ficar no final, vai ficar assim, vejam, eu tenho o trabalho do homem é igual a FAT, ou FAT é mi vezes normal, então vou colocar mi vezes normal vezes a distância, tá? Aqui será o trabalho do homem. Falta nós calcularmos aqui o valor desta normal, tá? Vamos atrás da normal, porque nós já temos a distância, tá? Nós temos essa distância que foi dada no problema e temos o mi, o coeficiente de atrito cinético que também foi dado no problema. Então só falta a normal. Vamos para o nosso desenho e verificar que normal é essa, tá? Vamos ver que normal é esta. Vejam, eu tenho a normal aqui para cima e tenho o peso para baixo. Podemos observar que a caixa nem voa, a caixa ela não sobe, tá? E nem a caixa entra no chão, tá? E nem a caixa entra no chão. O que podemos considerar aqui, como está em equilíbrio, a força normal é igual à força peso, tá? A força normal é igual à força peso. Daí podemos tirar uma lição, tá? Daí podemos tirar uma lição que vamos ver agora. Então, vamos que vamos. Vejam que vamos fazer uma pequena recapitulação até aqui, tá? Nós observamos aqui no nosso exemplo, tá? Que o homem está exercendo uma força para a direita, o homem exercendo uma força para a direita, a força de atrito sendo exercida para a esquerda, foram algumas observações. Temos a nossa massa do objeto, a massa da caixa 50 kg, temos o nosso coeficiente de atrito cinético de 0,20, temos a distância de 2 metros, tá? A gente viu que o trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo, tá? Deixa eu fazer um pouco mais embaixo aqui, tá? Para não ficar perdido ali. Vamos retornar aqui. Bom, eu tenho que o trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo, cosseno do teto, cosseno de deslocamento entre força e o deslocamento. Vimos que o ângulo entre a força e o deslocamento tá, é zero. Cosseno de zero, 1. Pronto. Foi onde nós chegamos. Então, ficamos com o trabalho igual a força vezes a distância. A distância nós temos, tá? A distância nós temos. Ficou para calcularmos que força é essa aqui, tá bom? Então nós encontramos uma força, tá? A força de atrito, tá? Que era mi vezes normal, que é o que nós estamos agora trabalhando, tá?
Vamos retomar aqui, vamos retomar. Então, ficou o que? O trabalho do homem é μ cinético vezes a normal vezes a distância. Estamos trabalhando para descobrir qual é a normal. Descobrimos agora que a normal é igual à força-peso. Tranquilo? Então, vamos ver como fica aqui mais embaixo. Nós descobrimos aqui que a normal é igual à força-peso, tá? E nós temos que a nossa normal fica sendo então igual a quem é o peso? Massa vezes a gravidade. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, nós podemos substituir, tá, o N pela massa vezes a gravidade. Tenho a massa de 50 e a gravidade de 10. Posso colocar os valores numéricos ou posso colocar em forma das letrinhas mesmo, de forma algébrica. Posso fazer, por exemplo, o trabalho do homem é igual a μ cinético, que nós temos, vezes a normal. Mas quem é a normal? A normal está aqui, é mg, é a massa vezes a gravidade. Então eu tenho aqui, por exemplo, a massa, deixa eu colocar com a mesma letra do... Então eu tenho a massa, não foi, aqui, pronto. Nós temos a massa vezes a gravidade, tá? Vezes a nossa distância, que nós já temos. Pronto. Então aqui nós temos todos os dados possíveis para descobrir o trabalho do homem, tá? Então vamos aqui, para economizar espaço, vamos fazer aqui. Então eu tenho que o trabalho do homem vai ser igual a coeficiente é o μ cinético, tá? O μ cinético que nós temos, o coeficiente de atrito, nós temos em cima que é 0,20. Então eu tenho 0,20 vezes a massa, 50 kg, vezes a gravidade, 10 metros por segundo, vezes a distância, que eram 2 metros, tá? Para facilitar, vamos fazer logo aqui 0,20 vezes 10, que já é só levar uma vírgula para a direita. Então, eu vou ter aqui, levando a vírgula para a direita, vai ficar 2 vezes 50 vezes este 10 com o 0,20 eu já trabalhei, tá? Já trabalhei o 10 com o 0,20. Então sobrou 2 metros, tá? Eu tenho então que 2 vezes 2 é 4, vezes 5, 20, 200. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Então, colocando aqui na frente, 2 vezes 2 é 4, eu faço assim, 2 vezes 2 é 4, tá? Vezes 5, 20, mais um zero. Então, fica sendo 200 joule, tá? Então, fica então que o trabalho do homem é igual a 200 joule, tá? Fica aqui então descoberto, fica então aqui analisado o trabalho do homem, 200 joules, tá bom? Tranquilo? É uma questão boa, muito boa, devemos ter muita atenção, ela deve ser feita novamente, repetida novamente, com muita calma, para que consigamos entender aqui todo o processo. Encontramos aqui o trabalho do homem. Fica fácil encontrarmos o trabalho da força de atrito, tá? Fica fácil encontrarmos o trabalho. Então vamos aqui, por exemplo, deixa eu subir um pouquinho aqui. Esse aqui é o trabalho do homem, tá? Aqui é o trabalho do homem, tá? Exercido pelo homem. Muito bem. Novamente bagunçando a caneta aqui. Vamos prosseguir aqui. Então eu posso conseguir, por exemplo, o trabalho da força de atrito, trabalho do atrito, tá? Trabalho do atrito. Trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Tá? Este ângulo aqui é o ângulo que é feito entre a força e o deslocamento do objeto, deslocamento da caixa, tá? Vimos lá que era zero e o cosseno de zero é 1, tá? Então aqui fica sendo 1. Então o trabalho do atrito fica sendo simplesmente a força vezes a distância. Tranquilo? Bom, exatamente isso. Não, deixa eu fazer uma correção aqui.
Deixa eu fazer uma correção, que a força do homem é para a direita, é 0 graus. Só que a força de atrito é para a esquerda, 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Perdão, deixa eu fazer a correção aqui. Aqui fica sendo menos 1, viu? Aqui é menos 1, tá bom? Então, eu tenho como sendo aqui, vamos prosseguir, tá? Aqui é menos 1 por causa do ângulo entre o deslocamento e a força sendo exercida. A força de atrito é para a esquerda, tá? A força de atrito é para a esquerda, então 180 graus. O cosseno de 180 menos 1, tranquilo? Então tenho a força, do mesmo jeito, a força sendo, tá? Então nós encontramos ali o trabalho da força de atrito, do atrito, né? Vou colocar tá bom, trabalho do atrito vai ser a força. Descobrimos que lá no nosso mesmo problema, que era mg vezes a distância, tá? Vezes a distância, tudo com sinal negativo, porque está sendo para o outro sentido. E nós já fizemos essa continha, agora em cima. Então, trabalho, vou colocar um FAT, força de atrito, tá? Eu coloquei só atrito aqui, mas vamos subentender que seja da força de atrito. Veja, eu coloquei só AT, mas subentendo que é força de atrito, tá? Sendo então, fazendo esse produto, nós encontramos 200. Só que no nosso caso é 200 negativo, tá? 200 joules. Então, o trabalho da força de atrito, por ser sentido contrário, é menos 200 e o trabalho do homem 200 joules, tá? Então, é isso que nós tínhamos para hoje. A parte mais interessante que devemos observar é como nós encontramos a força, tá? Então, revejam devagarinho, revejam a aula, vão fazendo passo a passo, direitinho, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá? Então, por enquanto era isso. Abraço e até um outro momento. Tchau, tchau.